Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa aula de endereçamento IPv4. Acredito que esse seja o último. Eu sou o professor Samuca e até o momento o que a gente já viu? Já vimos definição de IP, como que a gente consegue representar um IP de forma binária e de forma decimal, um pouco das classes e de submáscaras das redes, onde a partir delas nós conseguimos aí identificar a classe, conseguimos identificar qual que é a parte do endereço que corresponde à rede e qual que é a parte que corresponde ao host, ao dispositivo naquela rede. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre endereços privados, mas antes vamos pensar nessa pergunta aqui. Se todos os dispositivos da minha rede local, da rede da minha casa, estão conectados à internet, isso significa então que nenhum outro dispositivo no mundo inteiro, que também estão conectados na internet naquele mesmo momento, possui os mesmos IPs dos meus dispositivos, correto? Pensa um pouquinho. A resposta, pessoal, é mais ou menos, mais ou menos. Suponha que cada dispositivo que você usa, que está conectado na internet, seu celular, TV, videogame, computador e tudo mais, tivesse de fato um endereço único de IP dentro da internet. Veja, a internet é uma rede enorme, uma rede mundial de computadores, e ela de fato ela funciona comunicando entre servidores, computadores, dispositivos e tudo mais, através de endereços únicos, isso é verdade. Mas, suponha que cada um dos seus dispositivos tivesse um endereço único na internet. Lembra que o endereço IPv4 ele é formado por 32 bits, certo? 32 bits, então significa que a gente tem 2 elevado a 32 possibilidades, né, de endereços, que dá aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Você acha sinceramente que só tem 4 bilhões de dispositivos? Mas tem muito mais, pessoal, muito mais. Esse valor aqui, esse limite de 4 bilhões, ele já foi atendido, já é escasso hoje, por isso que esse foi um dos motivos que surgiu um outro protocolo IPv6, que a gente vai ver um pouquinho no final dessa aula. Mas se a gente usasse um único endereço único na internet para cada um dos dispositivos das nossas redes locais ou das redes das empresas, esse número já teria ficado escasso há muito tempo. É por isso que a gente usa o protocolo IPv4, ele fornece para a gente um mecanismo um pouquinho diferente para a gente lidar com isso, que são alguns endereços que são privados, reservados, são endereços que não são utilizados ou reconhecidos na internet. Basicamente, eles são, alguns deles, né, a gente vai ver outros com finalidades específicas, especiais, mas basicamente eles são usados para configuração de redes locais, por exemplo, ou redes de empresas. E nós temos aqui algumas faixas de endereço para cada uma das classes. Então, por exemplo, na classe A, todo o endereço que começa com 10, né, ele não é reconhecido na internet, ele não é trafegado, esse endereço não aparece na internet. Nenhum computador tem, ou dispositivo vai ter esse endereço da internet. Ele vai ter localmente, numa configuração local, mas na internet ele não aparece. Então, qualquer dispositivo nessa rede, ela é única, ela é privada. E note que na classe A, usando isso, a gente tem uma única rede que começa com 10. Para a classe B, deixa eu até trocar de cor aqui. Para a classe B, essa faixa ela varia 2 números aqui. Ela varia de 172.16 até 172.31. Então, qualquer endereço IP de hosts que estão conectados em alguma rede que começa nesse intervalo aqui, eles também são privados, são endereços privados da classe B. E nesse caso, nós temos 16 redes. E na classe C, que é o que comumente a gente usa na nossa casa, num ambiente com poucos computadores conectados à rede, eles têm fixo aqui, ó, eles variam de 192.168.0 até 192.168.255. Então, se você tem hosts conectados em alguma rede nesse intervalo aqui, nós temos então dispositivos também privados da classe C, usando protocolos privados da classe C, tá bom? Nesse caso, nós temos 256 possíveis redes. Então, é por isso que nas redes locais, você vai ver que sempre nas redes locais a gente começa com 92.68. Alguma coisa, e na rede do teu amigo, dos teus colegas, às vezes pode ser até a mesma rede. Só que como esses números não são utilizados na internet, não há esse conflito, porque na internet, de fato, tudo que está se comunicando precisa ter endereço de IP único, mas esses endereços privados, que eles não são usados na internet. A gente vai ver já como isso é utilizado, como que funciona e tudo mais. Mas muito bem, estamos configurando uma rede de dispositivos na sua casa, na nossa casa, por exemplo, e nós temos 2 maneiras basicamente de configurar, de atribuir os IPs.
para cada um dos dispositivos. A gente pode fazer de maneira manual. Então, por exemplo, você poderia ter aqui o teu computador. Você tem o teu computador aqui, você tem, por exemplo, um celular, tá? Esse aqui é um celular bem bonito. E você poderia ter também, vamos aqui, ó, isso aqui é um relógio, tá? Eu poderia ter aqui um relógio que tem aqui na mão de alguém, no pulso de alguém, tá bom? Você poderia ter um relógio aqui, que é um smartwatch, né? Um relógio inteligente. Então, cada um desses dispositivos tem que ter um endereço IP para estar conectados na mesma rede, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você pode fazer isso manualmente, ou seja, ó, vou para cada um, a minha rede vai ser 192.168.15, por exemplo. Esse vai ser o começo da minha rede. O 0 a gente não pode usar, porque o 0 vai identificar a rede, o 255 também vai ser o endereço de broadcast, como a gente viu no vídeo passado. Então, aqui o meu computador pode ser o ponto 1 dessa rede. E lembra que a rede aqui está dentro dessa faixa. Ó. Então, como é uma rede local com poucos dispositivos, eu vou usar o endereço disponível privado da classe C. De modo que aqui poderia ser a mesma rede, mas o aqui seria o ponto 2 e o relógio poderia ser o ponto 3. Então, você pode fazer isso de maneira manual. Geralmente, você vai fazer isso manualmente quando você quer ter um acesso, você quer deixar mesmo que os dispositivos tenham um endereço de IP fixo, para eventuais manutenções ou acessos remotos, você quer de fato identificar aquilo para você ter um acesso mais direto remotamente ou manutenção, geralmente é por isso. Mas o que acontece nas nossas casas é que a gente não faz isso manualmente. A gente consegue os dispositivos, né, que estão conectados às nossas redes locais, eles conseguem esses IPs usando automaticamente usando um negócio chamado DHCP, que é Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração de hosts de maneira dinâmica. Basicamente é um serviço que você vai ter aí os sistemas operacionais, eles têm serviços que vão se comunicar com o roteador, que por sua vez, quando você se conectar o teu dispositivo no roteador da tua rede local, o roteador vai te disponibilizar, que é o gateway, né? Ele vai te disponibilizar um endereço de IP válido para aquela rede naquele momento. Então pode ser que eu conectei agora de manhã o meu computador e eu ganhei o DHCP me deu esse endereço aqui válido naquele momento. Então eu estou usando ele e ninguém na minha rede vai ter esse endereço. Mas eu posso desconectar, desligar meu computador e uma vez que eu fizer isso, esse endereço volta a estar válido nesse meu banco de endereços que o DHCP controla. De modo que se eu conectar meu celular em outro momento, pode ser que esse endereço que termina com ponto 1, ele esteja disponível naquele momento e seja atribuído para outro dispositivo. Então isso é feito, esse gerenciamento de endereços IPv4, ele é feito automaticamente pelo DHCP disponível aí. Então mais ou menos isso que acontece no nosso cotidiano, tá bom? Muito bem, feito isso, a gente tem esses endereços privados, esses endereços, os dispositivos não estarão disponíveis na internet, porque senão poderia dar conflito e tudo mais, nós entendemos. Mas aí vem a pergunta, como os dispositivos com IPs privados das nossas redes locais conseguem acessar a internet? Sendo que cada um, eu tenho um IP que pode ser igual de uma outra rede local e é privado, não é público, e como que faz? É aí que vem uma sacada chamada NAT, que é Network Address Translation, ou tem esse nome também difícil aqui, Masquerading, alguma coisa assim. Esse NAT, pessoal, é um serviço que reescreve os endereços dos pacotes de uma rede privada que passam pelo seu gateway padrão, pelo roteador, em um único endereço válido na internet. Então, qual que é o lance disso aqui? Suponha que você tem essa rede local aqui, eu vou colocar novamente, aqui é o Mário, mora aqui. E a Alice, vou colocar aqui de azul, a Alice mora aqui, ó. A Alice mora numa outra casa e ela possui a rede local B, a rede local da Alice, e aqui é o verdinho, a rede local do Mário. Tá bom? Vamos pensar isso. No caso do Mário, olha só o que vai acontecer. O Mário, ele configurou uma rede local usando um gateway, usando um roteador. Lembrando que os roteadores nossos, eles fazem função de 3 coisas. Roteador mesmo, que é fazer comunicação de redes com redes. Ele faz a função de switch, que é conectar dispositivos na mesma rede. Faz a conexão de access point, né, ponto de acesso, que é conectar também os dispositivos na mesma rede, mas via Wi-Fi, tá bom? Então é isso. E o switch é por cabo. Então essa é a ideia, relembrando rapidamente, do que os nossos roteadores, na verdade, eles fazem 3 funções. Então, suponha que ele configurou, e aqui a rede dele é aqui, ó, essa aqui, né? A identificação da rede, então, seguindo lá a classe C, a máscara e tudo mais, a gente tem que a rede local do Mário, vou colocar de verde aqui,
Vamos colocar com esse verde. A rede é 192.168.0.0. Essa é a rede do Mário. O roteador, meio que por padrão, é um dispositivo também conectado a essa rede. Ele vai, geralmente, por padrão, ele vai pegar esse valor 1. O 0 pertence à rede, o 1 vai pertencer a esse roteador que gerencia essa rede local. Tá bom? Então, geralmente, esse é o padrão que acontece. Aí, o Mário ele tem um computador que pertence à mesma rede, está conectado. Ó, então, aqui, ó, a mesma rede. E ele tem um celular também na mesma rede, mas note que aqui, ó, é diferente, né? O host, cada um tem um endereço diferente que vê o host, né? Que vê o endereço do dispositivo é diferente. Do outro lado, a Alice, ela tem aqui a rede dela, é essa, ó, 192.168.15. Lembrando que aqui, no caso da Alice, vai ser 192.168.15.0 é o endereço da rede dela. O roteador, como eu disse, ele vai começar aqui, né, com o número 1 para identificar ele também. E aqui a gente tem uma série de dispositivos. A gente tem um videogame que possuem também, ó, todos estão na mesma rede. Ó. Todos porque possuem o mesmo prefixo. Todos possuem o mesmo prefixo. E esses IPs deles podem ter sido gerados manualmente ou automaticamente via DHCP. Cada um aqui possui a sua parte de host. Só que olha só, para eles se comunicarem na internet... Cada um deles contrataram, né? Tanto o Mário quanto a Alice contratou, né? Cada um deles contratou um serviço de internet, um provedor, que por sua vez o provedor vai deixar disponível para cada um deles um dado endereço de IP que é único na internet, tá? Note que aqui é diferente, ó. Cada um deles possui um endereço de IP único na internet, tá? Então o teu provedor, o que ele faz? Quando ele disponibiliza para a internet para você, basicamente ele está disponibilizando para o teu roteador um endereço de comunicação com outros dispositivos, outros hosts na internet. Então ele disponibiliza para você um endereço único que você consegue fazer essa comunicação com esses dispositivos nessa grande rede de computadores. É basicamente isso. Então note o seguinte, o que é único aqui nesse momento? Cada endereço dentro da sua respectiva rede local, o endereço de IP, ele é único. Então, esse endereço aqui, ele não acontece, por exemplo, não é repetido dentro dessa rede. E o endereço aqui de IP da internet, que o teu provedor de internet te disponibiliza, ele é único naquele momento de comunicação, tá bom? Não tem outro igual. Então, é isso que acontece. Então, o que acontece na comunicação? Suponha aqui que o Mário está acessando o computador dele, ele quer acessar uma dada página que está na internet, ou ele quer mandar alguma coisa para Maria, por exemplo. Na hora que ele vai fazer a requisição, esse computador da rede dele, local dele, que tem esse IP que é privado, esse IP não é visto fora da rede local dele. Ele vai fazer essa requisição para um endereço externo, ele vai para o gateway padrão. O gateway padrão vai usar esse serviço NAT, essa tabela NAT, para falar, opa, beleza, esse computador ele quer fazer essa requisição, mas na verdade ele vai fazer utilizando esse endereço de IP da internet que eu tenho controle. Então, quando o computador do Mário aqui quer acessar uma página que está hospedada no dado servidor, essa página é feita uma requisição por esse endereço do teu provedor de internet. É assim que as coisas acontecem. É isso que o serviço NAT faz internamente. Ele faz essa tradução. Opa, esse computador privado aqui, do endereço privado, vai acessar essa outra página de destino, mas o acesso vai vir através desse nosso endereço de internet que identifica essa rede local na internet. É assim que é feito a coisa. Quando a página, né, o servidor te dá o retorno da página, te manda a mensagem de volta, o arquivo de volta, o servidor ele vai mandar a mensagem através desse endereço de internet da tua rede local que o teu provedor te deu. Ele vai comunicar por esse valor aqui. E cabe ao roteador, baseado nessa lógica da tabela do serviço da NAT, né? Ele fazer o processo inverso, né? Falando, opa, recebi a requisição aqui, que foi o computador fulano de tal que fez. Então, voltou aqui, é o roteador que vai saber direcionar para você qual que é o computador dessa rede que fez a requisição para receber esse retorno. Então, é basicamente isso que acontece. É por isso que você poderia ter, por exemplo, aqui uma outra rede conectada, ó. Eu poderia ter uma outra rede local aqui, ó, local C, onde eu tivesse aqui um roteador conectado à internet, né, que é o sinal de Wi-Fi,
e eu tenho um dado dispositivo aqui, por exemplo, um computador, que o endereço poderia ser 192.168.0.10. Eu poderia ter a mesma rede e o mesmo identificador do computador do Mário. Mas como isso aqui não é disponibilizado, não tem conflito. Porém, o meu endereço de IP para a internet seria diferente. Poderia ser, por exemplo, 179.60.60.60, por exemplo. Esse endereço, sim, ele é único na internet e ele vai ser a porta de acesso dos dispositivos dentro dessa minha rede local para se comunicar com outras coisas via internet. É assim que funciona. É por isso que a gente tem serviço NAT. É por isso que você vai ter esse 192.168. Alguma coisa repetidamente. Mas na prática, a internet você vai ter um único endereço de IP disponibilizado pelo teu provedor de internet para fazer essa comunicação. Vamos fazer agora uma atividade um pouquinho mais prática. Olha, eu vou vir aqui no meu terminal e vou digitar aqui, eu quero descobrir algumas coisas. Primeiro eu quero descobrir algumas informações aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo aqui, porque senão já está muito longo. Eu venho com essa parte aqui no próximo vídeo, tá bom? Fique com a gente, está grande essa aula, mas está interessante. Fique com a gente para o vídeo final dessa aula, tá bom?